Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje a gente vai terminar de ver essas funções aritméticas. Então agora a gente vai ver a precedência dos operadores. Eu vou comentar essa parte do código e vou escrever aqui uma operação matemática. Então eu vou escrever aqui 11 mais 5 menos 5 menos 5 vezes 2 dividido por 2. Então, essa aqui é uma operação matemática simples, né? E eu estou escrevendo ela. Então, vamos ver qual vai ser o resultado dessa operação. Vou dar 5 aqui, vai ser 11, certo? Por quê, pessoal? Porque a gente tem na matemática algumas precedências de operadores. Então, o JavaScript também acompanha. Então, quem que tem precedência nessa execução? Primeiro, as precedências são nas operações de multiplicação e na divisão, certo? Eu vou até escrever aqui. Primeiro, multiplicação e divisão. E segundo, soma e subtração. Certo? Então, como que ele chegou a esse valor? Então, multiplicação e divisão têm a mesma precedência. Porém, aqui, nessa função, nessa expressão, a multiplicação está primeiro do que a divisão. Então, primeiro ele vai executar essa multiplicação aqui vai retornar 10, certo? Depois ele vai dividir, ele vai fazer a divisão, porque a divisão tem precedência sobre a soma e sobre a subtração, né? Então eu tenho aqui uma soma, uma subtração e uma divisão. Quem tem precedência? A divisão. 10 dividido por 5. Não, 10 dividido por 2 dá 5, ok? E depois eu tenho aqui uma operação de soma e uma operação de subtração, né? Elas têm a mesma precedência, porém a soma está antes, aqui nessa expressão, do que a subtração. Então eu executo primeiro aqui, né? 11 mais 5 vai dar 16, 16 menos 5 dá 11. Então essa é a minha precedência de execução de operadores, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso quando for montar as nossas funções, que vai ser o nosso próximo tema, para não gerar nenhum erro. Então o JavaScript acompanha essa precedência, né? Quem tem precedência em uma expressão é a multiplicação e a divisão. Elas têm a mesma precedência. Porém, é executado a que está primeiro, né? Depois eu tenho a soma e a subtração. E eu tenho também a precedência pelo parêntese, né? Então, quando eu coloco parêntese, eu gero precedência. Okay? Então, se eu tiver aquele mesmo código aqui, ó, olha só. 11 mais 5 menos 5 vezes 2 dividido por 2, né? Então, se eu tiver esse mesmo código e fizer isso aqui, ó, colocar outro parêntese aqui, certo? Então, a minha precedência vai ser toda alterada. Primeiro ele vai resolver o que está dentro do parêntese, né? O que está dentro do parêntese? É essa primeira expressão. E quem que ele vai resolver aqui dentro dessa primeira expressão? A multiplicação, porque ela tem precedência sobre a soma e sobre, né, a subtração. Depois que ele executar tudo que está dentro desse parênteses, ele executa o que está no parênteses de fora. Vamos ver o resultado. Se eu dar um F5 aqui, agora é 3, né? Por quê? Olha só, 5 vezes 2 dá 10, certo? Aí agora eu tenho aqui uma soma e uma subtração, né? Soma e subtração têm a mesma precedência, porém a soma aqui está antes, né? 11 mais 5 dá 16, né? 16 menos 10
dá 6, certo? E agora eu divido 6 por 2, né? Que o resultado aqui é 3. Então essa é a nossa precedência, né, da minha realização das minhas expressões. Eu tenho precedência, né, aqui pelos parênteses. Quem está em parênteses vai ser executado, né, primeiro, a minha expressão que está dentro do parênteses. E dentro desse parênteses, se tiver uma multiplicação e uma divisão, elas têm a mesma precedência. Porém, quem vai ser executado primeiro? Aqui aparecer primeiro à esquerda, certo? E segundo, eu tenho a minha precedência de soma e subtração. Se eu tiver soma e subtração dentro de uma mesma expressão, né, quem vai ser executado primeiro? Aqui estiver mais à esquerda, ok? Porque eles têm a mesma precedência. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.